Madrugada de 7 de maio de 2009. O carro do ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho atingiu em alta velocidade outro veículo onde estavam dois jovens na esquina das ruas Monsenhor Ivo Sanlorenzi e Paulo Gorski, em Curitiba. A batida foi tão forte que o carro atingido foi arremessado para uma rua paralela. Nesse carro estavam Rafael Souza Yared, de 26 anos, e Murilo de Almeida, de 20. Ambos morreram na hora. O ex-deputado sobreviveu, foi internado em estado grave, se recuperou meses depois e até hoje não respondeu pelo crime. Isso tudo há 8 anos. E é sobre esse caso que a gente vai falar agora, um dos mais emblemáticos quando a gente discute a legislação de trânsito. E quem vai conversar com a gente é a Cristiane Yared, deputada federal e mãe de uma dessas vítimas, mãe do Rafael, que acabou morrendo nesse acidente. Cristiane, obrigada por nos atender. Obrigada, Ana Paula. Uma honra poder estar com vocês. Eu agradeço o carinho. Cristiane, imagino que até hoje seja difícil, dolorido tocar nesse assunto. E eu queria saber como é que você está, como é que a sua família está em relação a tantos anos de espera para que o Carli Filho seja julgado. Essa é uma luta que não é só minha, né? Nós temos aí um país que está ferido de morte, e essas famílias todas, eu me incluo entre elas, nós aguardamos anos. Muitas vezes esses casos prescrevem. A dificuldade que a justiça tem em julgar esses casos é porque nós temos uma morte a cada 10 minutos no Brasil, no trânsito. Isso gera um inquérito e um processo a cada 10 minutos. Então são milhares de casos, todos os anos, e eles se acumulam, né? E a justiça tem a dificuldade porque ela ainda encara que ninguém sai com a intenção de matar, né? Então, no trânsito, ninguém sai com a intenção de matar. O que nós temos respondido à justiça é que se alguém sai com a intenção de morrer no trânsito, né? Pois é. Então, que dificuldade é essa que nós temos de julgar esses casos, levar a júri? Porque um país que não tem justiça não tem futuro. E o país que não pune não educa. Porque a punição também faz com que a leitura seja clara. Eu não vou fazer porque eu vou ser punido, né? E hoje as pessoas têm medo de perder a carteira, mas elas não têm medo de matar no trânsito. Se faz essa pergunta, chega a ser assustadora. Ela não tem medo de que alguma coisa aconteça, ou que ela atropele alguém, que ela deixe alguém sequelado, ou que ela leve a pessoa a óbito. A preocupação dela é que ela não quer ficar sem o carro dela. Pois é, isso eu costumo falar aqui que isso, inclusive, é o que mais me assusta, né? As pessoas pensam no valor da multa, na pontuação, na carteira de habilitação, mas não pensam no risco, né? Isso. E elas não respondem, né? Então, como elas não respondem à justiça, é essa leitura que fica, que foi uma fatalidade. Aconteceu. Eu não tive culpa. Agora... Mas peraí, meu amigo, você bebeu 4 garrafas de vinho. Você tinha cheirado tanta cocaína que o médico que atendeu não sabe como é que entrou tanta cocaína dentro de um corpo humano. Estava acima de 200 quilômetros numa via que era 60 a máxima, né? Não possuía direito a dirigir. Então, essas perguntas eu fiz para a defesa, né, do senhor ex-deputado Carli Filho, e tive respostas absurdas, como essa. Ele não saiu com a intenção de matar, a vida dele acabou. A vida dele acabou e a minha. E a vida do meu filho? E a vida do amigo do meu filho? Né? São 2 famílias a mais nesse país chorando o filho que enchia a casa de alegria, hoje enche cemitério. E fica por isso mesmo. Não responde, não consigo levá-lo à júri popular. Não posso intervir, porque hoje eu estou deputada federal. Eu não posso intervir, porque pode dar como tráfico de influência, né? Então eu não posso intervir, meu caso corre como outro caso. É uma luta. Tem 8 anos que nós tentamos levar o caso ao júri popular. Pois é, e o júri chegou a ser marcado e foi desmarcado. 2 vezes. Em que pé está agora, Cristiane? Pois é, agora o que acontece é que está na mesa do Gilmar Mendes, já tem 1 ano e 8 meses, que esse processo está na mesa do Gilmar Mendes. É um processo, é um recurso que eles fizeram, um pedido, que já perdeu o objeto, então ele não vale mais, mas enquanto não for julgado, nós não podemos marcar a data do júri. Então é necessário que ele diga, olha, não vale nada, né? Esse recurso não vale, assina e diga, olha, está aqui, está indeferido, não vale nada, ok? Pode marcar a data do júri. Enquanto ele não fizer isso, hoje nós não conseguimos marcar a data do júri. E já está caminhando para o 9º, né? Porque, você vê, os meses passam rapidamente
e quando você vê, daqui a pouco 10 anos, é 15, é 20, prescreveu. A sua família e a família do Murilo, que também infelizmente morreu nesse acidente, nessa batida, aliás, acompanha de perto também o caso? Veja, a mãe do Murilo é uma mulher simples, uma querida, né? E ela cansou. Ela falou: eu não quero mais que fale no meu filho, não quero mais que fale em mim. Eu quero esquecer que isso aconteceu. Eu não consigo esquecer que isso aconteceu. Eu falei: desculpe, Vera, eu tenho uma outra postura. Eu quero mudar leis, eu quero fazer a diferença, eu quero que outros jovens não percam a vida, eu quero que outras mães não passem pelo que eu passo. Né? Eu vou lutar. Eu não enterrei meu filho, eu plantei meu filho. Eu hoje já colho frutos de um filho plantado. Né? Meu filho foi uma boa semente. Hoje eu já apresentei 29 projetos de lei. Uma delas já se tornou lei, que é o manuseio do celular ao volante, que hoje mata 7 vezes mais que a bebida alcoólica. Né? O celular hoje está matando muita gente. Então nós fizemos uma lei que se você manusear o celular quando estiver ao volante, a infração é gravíssima. Isso é para tentar segurar um pouco para que o povo tenha vida, né? Pois é, esse projeto de lei realmente foi muito importante. Tem mais um projeto que está em tramitação ainda, Cristiane, que foi de iniciativa popular do Movimento Não Foi Acidente. Isso. Que visa... Avançado, viu? Já avançou então, bem. E falta já o quê? Passou de algumas comissões, então nós temos esperança que ele entre e que realmente aconteça. São muitos projetos. A Casa produz projeto sem parar, né? Sem parar. E lógico que esses projetos demandam tempo, porque os consultores têm que estudar esses projetos, ver se eles são viáveis, se eles são constitucionais. E daí, sim, olha, vale, então vai para uma comissão. Na comissão é discutido, daí é votado, passou na comissão, vai para outra comissão. Né? Da outra comissão, por exemplo, tem que, porque vai mexer com leis, então tem que ir para uma outra comissão. Daí ok, vai mexer com as finanças, vai precisar de recurso para esse projeto, vai para outra comissão. Né? Porque tem várias comissões de finanças e tributação, da comissão de cidadania e justiça, viação e transporte, segurança e família. Sim. Então, são todas essas comissões que elas têm que dar os seus pareceres. O que ocorre? Depois que acontece isso, o projeto vai a plenário. Aí você tem que convencer todos os deputados que aquele projeto é importante para a nação. Depois que se vota esse projeto, ele vai para o Senado. Se tiver alguma modificação, volta para o plenário. Então, esses projetos levam tempo. Né? E esse projeto especificamente que as pessoas elegem o deputado e dizem assim: como é que você não faz uma lei, não sei o quê, que não funciona dessa maneira, não é da noite para o dia, né? Não, pois nós gostaríamos que fosse. Agora, esse projeto do Não Foi Acidente recentemente foi alterado, e ainda bem, né, porque voltou ao texto original, então ele voltou para o plenário para ser julgado, para ser avaliado novamente? Isso, agora ele vai a plenário novamente para ser avaliado, né, discutido. E daí, se ele for aprovado, ele já entra em vigor em 90 dias. Agora, Cristiane, você falou sobre a história de cobrarem os deputados, por que vocês não criam projetos de lei. E a gente, olhando de fora, sem ser parlamentar, acaba tendo a impressão de que falta interesse de uma boa parte dos parlamentares para que sejam criados projetos para melhorar a segurança de trânsito. Olhando a situação de perto, como a senhora consegue fazer hoje, de fato existe isso? Existe menos interesse do que devia? O que ocorre é o seguinte: cada deputado que é eleito, ele vem com uma bandeira. Então ele quer defender aquilo pelo que ele foi eleito. E quando ele chega aqui, às vezes ele consegue achar pares que também lutam por aquela causa, às vezes não. Aqui hoje, em plenário, nós temos aí o Hugo Leal, né, que é do Rio de Janeiro, que trabalha com trânsito, eu que trabalho com trânsito, nós somos as duas vozes principais. Então, hoje nós trabalhamos com o trânsito, porque a questão do trânsito, ela corre para a educação, né, corre para a segurança e corre para a saúde. Mas na questão da saúde, é o que nós vemos o maior agravamento, porque hoje de cada 10 leitos, 7 são culpados com acidentados de trânsito. Então, ele estrangula a saúde pública, porque eram pessoas saudáveis que acabam sendo atropeladas, né, acabam sofrendo essas tragédias e elas ocupam o leito de pessoas que já estão enfermas, né? E o que ocorre é que nós temos aí o estrangulamento da saúde. Hoje, o país gasta por ano, em média, quase 200 bilhões de reais com tragédias de trânsito. Desses quase 200 bilhões, 56 bilhões é da saúde. Então, é um dinheiro que poderia estar voltando
para ajudar a questão da saúde, que é retirado da saúde, porque tem que pagar, né? São órteses, próteses, são cadeiras de rodas, fisioterapia, consultas médicas, medicação, cirurgias, UTIs, né? Então, leitos que ficam ocupados, às vezes, por meses e meses. E tudo isso tem um custo muito alto para o país. E por que não se investe tanto para evitar isso, em prevenção e educação? Se imagine que se o país gasta 200 bilhões de reais por ano, alguém se beneficia desses 200 bilhões de reais. Então é uma luta, é um jogo de forças, né? Nós tentando salvar a vida aqui, mas tem uma indústria macabra que se beneficia das mortes, das sequelas de trânsito. Então, quando você começa a brigar com esse povo, que normalmente são grandes, né? A gente brinca que é luta de titãs, né? Então, de um ponto, o parlamento brigando por leis mais duras, e outro ponto, logo, as montadoras, as seguradoras, todo esse pessoal que hoje é uma infinidade. Você tem aí cemitérios, tem floriculturas que se beneficiam disso, temos aí funerárias, temos as empresas todas que trabalham com essas questões, nós temos aí escritórios de advocacia que trabalham também, que se beneficiam com isso. Então é uma indústria macabra, né, de dinheiro sobre rodas, da morte sobre rodas. Agora, assustadora. Agora, Cristiane, só voltando ao começo da nossa conversa, ao caso inicial, a sua história em relação ao caso do seu filho. Você teve mais algum contato com o Carli Filho? Eu lembro que vocês se encontraram no aeroporto há algum tempo. Quando fez 7 anos da morte do meu filho, sim, ele postou uma mensagem me pedindo perdão, mas ele postou uma mensagem em redes sociais porque ele precisava melhorar a imagem dele, né? Isso foi o que a assessoria dele entrou em contato conosco, falou que ele queria pedir perdão porque ele precisava melhorar a imagem dele. Falei, olha, uma pessoa não pede perdão porque quer melhorar a imagem. A pessoa pede perdão porque ela está arrependida. Outra coisa, ele diz que ele bebeu e dirigiu, é verdade? Ele causou o que ele causou. Só que ele acusa o meu filho, na ação civil e na ação criminal, de que o meu filho entrou na frente dele. Eu falei, eu nunca vi alguém entrar na frente e o carro cair em cima do outro, né? Pois é. Porque o meu filho já havia convertido quase 40 metros na via, numa descida, e como lá é um aclive para um declive, como ele vinha acima de 200 km por hora, quando ele chegou no topo, ele saiu 1,5 metro do chão. E óbvio, se ele saiu do chão, ele tem que baixar. É a lei da física. Então, ele cai. Quando ele cai sobre o carro do meu filho. E quando ele faz isso, ele quebra o amigo do meu filho ao meio, né? O Carlos Murilo foi quebrado ao meio. E o meu filho foi cortado na altura dos ombros. Havia olho e nariz do meu filho no piso do passageiro. Os pedaços da cabeça foram encontrados a 40 metros de distância. Literalmente lavou aquele lugar em sangue. Mas eu garanto para você, Ana Paula, que se eu fosse a última mãe a enterrar um filho, eu não estaria aqui. Eu não estaria deputada federal. Eu estaria numa clínica internada chorando o filho morto. Né? Mas nós temos um país lavado em sangue. Agora, todos os dias. Tem uma mais questão... de 200 pessoas perdendo a vida no trânsito brasileiro. Não, infelizmente. Uma sequela por minuto. São números inaceitáveis. Agora, Cristiane, tem uma coisa nesse caso que me incomoda muito, mas que infelizmente bate com a lei, né? O Carli Filho admitiu que bebeu, que estava embriagado, etc e tal, mas ele estava desmaiado, estava inconsciente, ele se machucou bastante no acidente também, nessa batida, e aí a prova de que ele estava alcoolizado foi removida do processo porque não foi autorizada a ser colhida por ele. Exatamente. Existe algum projeto, alguma coisa para poder mudar esse tipo de situação? Nós estamos lutando com isso, porque como é uma cláusula pétrea da Constituição que ninguém precisa produzir prova contra si mesmo, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de poder obrigar essa pessoa a fazer um exame e esse exame valer na justiça. Ele não vale. Não vale, né? Ele não estava em coma, ele foi induzido ao coma, porque ele tinha cheirado tanta cocaína que ele estava muito agitado. Como ele tinha bebido 4 garrafas de vinho, ele estava extremamente agitado. Então ele foi induzido ao coma para que eles pudessem cuidar dele, porque ele estava com uma abertura na face, na altura da testa, muito grande, muito profunda, e eles precisavam cuidar. Né? E ele não permitia, porque estava extremamente agitado.
Então, ele estava consciente no momento, tanto é que ele fala que ele é o Fernando, que ele é deputado federal, fala para os bombeiros que o atenderam no momento, né, o pessoal do SIAT, e depois ele foi induzido ao coma. Ele sabia o que estava fazendo. Ele não, quer dizer, eu não sei o que estou fazendo. Como não sabe o que está fazendo, meu amigo? Pois é. Você está acima de 200 km por hora numa via que a máxima é 60, algo está errado, né? Agora, a gente sabe que o julgamento do Carli Filho, o desfecho desse caso, pode ser uma virada muito importante para que a gente veja outros casos passarem a também chegarem a um final e a uma punição decente, que essas pessoas de fato merecem. Águas, né? Exato. Agora, o que a sociedade pode fazer para contribuir para que finalmente o Gilmar Mendes libere esse processo, julgue esse processo que está quase 2 anos parado? Eu estou agora aguardando ver se, porque nesse mês provavelmente eles vão julgar alguns casos que estão parados, né? E eu espero que o nosso caso esteja no meio desses processos. Se isso não ocorrer, eu vou realmente fazer um apelo à sociedade, né, a toda a imprensa, que me ajude, né, para que Gilmar Mendes tenha um pouco de consciência, sabe, se olhar para a família brasileira, né, porque o nosso caso é um caso emblemático e vai poder ajudar outras vidas. Então, é uma luta enorme, minha amada. Não é fácil, eu tenho que lutar todo dia, ainda para, né, e muitas vezes ouvi, a senhora usou a morte do filho para se eleger, e é verdade, enquanto eu usar a morte do meu filho, outros filhos terão a chance que o meu não teve. Terão a chance de vida que o meu não teve. Hoje eu sou uma voz que grito no parlamento, mas eu sou ouvida. Nós estamos mudando as coisas, e eu tenho esperança que isso aconteça, que esse país fique melhor. Né? Eu me nego a morrer antes de ver diferença no trânsito brasileiro, que os projetos sejam legados para o país e que o filho plantado, que já dá frutos, né, ele possa realmente fazer na minha vida a diferença de que o filho não morreu em vão. Tomara, Cristiane. Obrigada, viu, por conversar com o nosso ouvinte. Obrigada por dar um tempo aqui pra gente. Quero deixar só um recado ao seu ouvinte. Pelo amor de Deus, use o cinto de segurança no banco de trás também. Sim. Né? Tá matando muita gente a falta do cinto. Se for beber, você pode beber o que você quiser. Não foi proibido beber. Pode beber o que você quiser. Você só não pode dirigir depois.